em mais um DR discutindo relações e hoje minha DR vai ser com ele, maravilhoso, Luke Scarpelli. Seja bem-vindo, meu bem. Ai, muito obrigado. Gente, vocês não sabem o perrengue que foi pra conseguir estar aqui. Então, tô muito feliz de ter conseguido. Não, você realmente me senti priorizada, tá? Você foi? Você me senti, olha, tô no top 1 aqui do seu date no dia aqui, ó. Foi. Deixa eu te perguntar, né? Esse podcast é pra falar sobre relações no geral. E aí eu acho que a nossa relação com a gente mesmo talvez seja a nossa relação mais duradoura, né? Ao longo de toda a vida. Sim. E aí eu queria muito saber como foi pra você o seu processo de transição, quando você se entendeu como uma pessoa trans, né? Como que foi passar por esse processo. Eu sei que você começou isso numa época que não tinha muita referência, né? Que não tinha muitas pessoas. Sim. Então era quando tudo era mato. Então me conte como é ser uma pessoa trans, como foi esse entendimento, né? Do que você é. Me conte. Cara, foi muito louco, porque assim, eu sempre, hoje olhando em retrospecto, eu consigo perceber como a transição, ou ser trans, sempre teve presente na minha vida. Mas é isso, eu consigo olhar hoje para trás, né? Eu vejo e falo, nossa, como eu não percebi antes, né? Mas o como eu não percebi antes é justamente porque eu não tinha essa referência. Eu não tinha ideia de que era possível ser um homem trans. Sim. Tipo, mesmo, por exemplo, eu tenho uma tia que é lésbica. Então eu cresci com referências LGBT dentro da minha casa. Mas eu não sabia que existia, de fato, homens trans. Eu não sabia que era uma possibilidade, sabe? E isso eu não tô falando eu com 12 anos. Eu tô falando eu com 20, sabe? Sim. Eu lembro de ter visto, pela primeira vez, um homem trans. Assim, eu vi um post uma vez num blog gringo mostrando pessoas trans e aí tinham homens trans e aquilo me deu uma bugada, assim. Mas mesmo naquele momento ainda ficou muito distante pra mim. Tipo, não faço ideia como funciona, o que acontece, como é que é esse processo e tudo mais. Mas eu lembro que deu uma mexida, assim, comigo. E aí a primeira referência real que eu levo em consideração, cara, foi o Tarso Brant no Pânico na TV. Nossa, no Pânico. No Pânico na TV. Pra você ter uma ideia, como não foi uma ótima referência, entende? Não esperava que fosse vindo do Pânico da TV. Exatamente, foi ainda uma zoeira, foi Sim. num tom de zoeira, meio circo, tá ligado? Sim. Tipo, uma coisa meio freak show, assim, de a menina que é gato, era... Esse é meio a chamada. Assim. Parece até aqueles negócios da mulher macaco, aquelas coisas que tinha, da mulher peluda. E aí entrava o Tarso, que belíssimo, e o pessoal, eu lembro do pessoal falando, nossa, mas ela é lindo, e sabe? Tipo, umas coisas muito bizarras, assim. Mas foi a primeira vez que eu tive uma referência brasileira mais presente, mais palpável, da existência de um homem trans, assim. E isso eu já tinha, tipo, 23 anos, sabe? Já tinha terminado uma faculdade, já estava graduado, já tinha toda informação, assim. Sim. E mesmo assim, eu não tinha essa referência. E aí depois, só com 26... Caraca, muito tempo. Foi. Com 26 que eu olhei e falei, não, acho que isso daqui me contempla. Sabe, eu acho que isso aqui faz sentido pra minha vida. Porque até então, eu entendi primeiro a minha sexualidade, então eu entendi que eu gostava de menina. E aí, também, numa época em que não se discutia sobre bissexualidade. Sim. Então, era aquela coisa de, tipo, se abrir uma porta... meio que tem que fechar as outras. Sim. Porque senão você é indeciso, você tá em cima do muro, não sei o que, não sei o que lá. Sim. Então, por muito tempo, eu me identifiquei como uma menina lésbica. E aí, como eu sempre vesti
roupas tidas como masculinas e tal, eu era nesse lugar meio desfém. Você assim. já dirigiu uma Scania. Exatamente, caminhoneiríssima. Entendeu? Caminhoneiríssima. Manobrava muito bem. Muito bem, baliza, ó. Vivi nessa realidade, assim, por muito tempo, mas eu não conseguia me sentir parte daquilo. Tinha muitas coisas que me causavam ruído. Então... Mesmo sendo uma mulher lésbica, desfém, ainda você não estava encaixado. Não, e era muito bizarro, porque assim, eu me achava uma pessoa bonita, não era nada em relação à minha aparência no sentido de sou bonito, não sou bonito, não sei o quê. Para mim era uma questão de não identificação comigo mesmo. Então, eu me via em terceira pessoa. Conseguir explicar isso para uma pessoa cis é muito difícil, Sim. porque é isso, eu olhava no espelho e falava, tá, é uma menina bonita, mas não sou eu, sabe? Sim. Eu acho que seria, pensando com a minha cabeça cis, como se eu vestisse uma roupa que não me representa em nada. Tipo, a sensação que eu sinto. Por exemplo, sei lá, se minha tia me dá a roupa dela e fala, veste esse vestidinho aqui, menina. E aí eu boto um negócio que eu jamais usaria, sabe? Assim, mesmo sendo uma roupa tida como feminina, mas assim, eu boto aquilo e eu falo, mas isso não sou eu tô esquisita aqui dentro. É tipo isso, só que é isso, você olha e fala, não, eu reconheço que eu tô bonita, mas isso não sou eu. Sim. Sabe? Então... Foi essa sensação por muito tempo e eu não sabia nomear isso. Eu não sabia que isso era, por exemplo, um sinal de que eu poderia ser uma pessoa trans. Sim. Eu fui ter esse entendimento muito tempo depois. Sim. Muito tempo. Por várias conversas e pessoas que eu fui convivendo. Aí um dos meus grandes amigos começou a namorar uma menina trans. E aí, convivendo com ela... E tendo conversas com ela, aquilo me abriu muito a cabeça para várias coisas. E aí, sim, eu comecei o meu processo. Ele começou, primeiro de tudo, com terapia. Assim. Então, eu fui para uma psicóloga que era especializada em identidade de gênero, transição e tudo mais. E fiquei meses e meses até eu... ficar confortável com a ideia de que sim, eu sou uma pessoa trans, sabe? Então, você primeiro foi pra terapia, né, pra psicóloga, e aí depois é que você falou, sei lá, com amigos, família? Não, foi... Você foi primeiro contar pra mãe e depois pra terapia? Foi, que assim, o que rolou? Eu morava fora nessa época, Sim. Eu morava em Portugal, tava estudando, trabalhava e não sei o quê, e aí eu voltei pra cá, pra São Paulo, pro carnaval, e aí, durante a época que eu tava aqui, teve a primeira marcha trans na Paulista, que acontece normalmente no finalzinho de janeiro, assim. Eu acho que foi a primeira ou a segunda, não lembro bem. Mas aí, essa menina que tava namorando meu amigo, falou, cara, eu não vou conseguir ir porque eu tô trabalhando em outra cidade, mas vão por mim. E aí a gente foi e tal... E na minha cabeça, naquele momento, eu falei, eu tô vindo aqui pela minha amiga, etc e tal. Só que, assim, eu cheguei lá, eu já comecei a ficar muito impactado, porque eu olhava em volta e falava, meu Deus, eu tô aqui por mim, sabe? Sim. Tipo, as pessoas ao redor, sou eu, assim, Sim. sabe? E eu fiquei muito emocionado, eu chorei e tal. E aí eu voltei de viagem já... sedimentado na ideia, assim, de, cara, eu sou uma pessoa trans, eu tenho que parar de mentir pra mim mesmo. Sim. Sabe? E aí, só que nessa altura, o que aconteceu? A minha família era bem LGBT-fóbica, assim, o núcleo principal da novela da minha vida, assim, então minha mãe... Que não é muito diferente da família de quase todos nós. Exatamente, estamos no Brasil, né, galera? Eu nunca tinha falado com a minha família que eu era LGBT. Porque eu sou de Minas. Você nunca tinha falado nem... Nada. Nada? Nada. E eles não perguntavam também. Então, era aquela coisa não falada. Sim. Sabe? Eles são de Minas, então tava todo mundo em Minas, eu tava em São Paulo, depois eu fui morar fora, tipo assim, não tinha essa convivência, então eu não falava, eu preferia não falar, inclusive... Foi a minha própria tia, que é lésbica, quando eu entendi a minha sexualidade, ela foi a primeira pessoa que eu fui falar.
E aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou contar isso pros meus pais? Eles não vão aceitar bem, não sei o que e tal. E ela falou, você não vai falar nada. O que vai acontecer é, você não vai falar nada. Porque nesse momento, eles têm muito poder sobre a sua vida. Sim. Então, primeiro de tudo, você vai organizar a sua vida. Se emancipar. Exatamente. Você vai atrás da sua independência, da sua autonomia. E aí, quando você chegar nesse lugar, você decide se você quer contar ou não. Foi um bom conselho, né? Foi maravilhosa. Foi maravilhosa. Porque acontecem muitas histórias da pessoa ser expulsa de casa, de dar mal BO e... Enfim. Sim. Mas é complicado, né? Porque às vezes está num nível tão grande de angústia para a pessoa que ela quer falar logo. Que ela quer falar logo, assim. Para mim não era o caso. Então eu fui meio me desplugando da minha família. Então eu fui para São Paulo, vim para São Paulo para fazer faculdade, já me deu uma distanciada, deu uma oxigenada também. Sim. E aí eu tava mantendo a minha vida, tipo assim, vocês não perguntam, eu não falo. Então, tá tudo bem, entendeu? A gente encontra 3 vezes no ano, tá suave. Sim. Só que aí, com o processo de transição, é diferente. Que não dá pra não falar nada, não né? Não dá pra não falar. Que alguém vai falar em algum momento. Alguém vai falar, eu vou mudar o meu nome, eu vou começar a me harmonizar. Tipo assim, no meu caso, né, em específico, eu tomei essas decisões, então eu falei, cara, é inevitável falar, eu vou ter que falar, sabe? Então, eu voltei dessa viagem que eu vim pro carnaval, voltei para casa na época, e escrevi um e-mail pros meus pais. Gente. E guardei. Falei, não tô com coragem. E ficou no rascunho. Ficou no rascunho. Atenciosamente. Uhum. Ficou. E aí, depois de, tipo, mais de um mês, assim, que eu tomei coragem, eu tive os 5 minutos de coragem, abri o e-mail, segurei o fôlego, apertei enviar e... Caraca, foi por e-mail. Foi. Que loucura. Foi por e-mail, E eles menina. responderam por e-mail? Não. Aí, o que aconteceu? Aí, eu mandei já no WhatsApp, depois, pra eles. Falei, mandei um e-mail pra vocês, muito importante. Segue declaração em anexo. Tudo formalizado. Porque qualquer coisa pra processar é um segundo. Tô brincando. Temos provas. Mas eu mandei pra eles. O meu pai respondeu muito rápido, assim, tipo... Deu 5 minutos, ele mandou uma mensagem e falou, tá, agora me fala a novidade. Porque eu sou seu pai, eu te amo. Mas você falou já da transição também? Falei tudo. E ele falou que novidade? Exato. Nessa parte ele falou, tipo, eu não sei muito bem o que é ser uma pessoa trans, mas tô do seu lado, eu te amo, vambora, sabe? Assim, ele não pesou muito. A minha mãe deu uma surtada. Deu uma surtada forte, assim, no início. Na primeira semana, ela deu uma surtada, entrou numa brisa de, as pessoas que você convive e não sei o quê. Essa galerinha. Exato. Esse povo de humanas. Eu vou pegar um avião agora, eu vou aí te buscar. Eu falei, querida, mas assim, eu não vou nem te falar qual que é, você não sabe nem meu endereço. Não, e você vai me levar pra onde, amor? Vai me levar pro circo da cisgeneridade? Não, vai dar certo. E ela tava, tipo assim, eu já trabalhava, já tinha minha grana, eu já tinha minha casa. Seguiu o conselho da tia. Exato, eu falei, meu amor, você para de ser doida, porque se você chegar aqui, eu não te passo meu endereço, você vai ficar na rua. E ela vai ficar igual no bloquinho de carnaval, manda Loki, cadê? Mas foi isso, assim. E aí, do lado dela, depois eu fui entender, ela foi conversar com amigos, médicos, com psicólogo, com não sei o que e tal. E aí, ela chegou pra mim e falou, tá, olha, não vai ser fácil pra mim, mas eu te amo e é isso, vambora. Que bom que ela entendeu. Mas hoje em dia, minha mãe é tipo assim, a aliada trans, sabe? Maravilhosa. Tipo, ela é muito... da causa pra caramba, assim. Porque, na verdade, eu acho que, assim, né, não sou ela, não tô na pele pra entender, mas a sensação que eu tenho é que, na verdade, é só uma frustração acerca de uma expectativa que foi criada, né, do seu filho, da sua filha, Total. Enfim. Tipo, igual, sei lá, eu queria que meu filho fosse advogado, e aí meu filho é músico. Tipo, mas o seu filho é uma outra pessoa, é um outro indivíduo que tem a história dele, a trajetória dele, né, as coisas que atravessam, até na questão física, biológica, hormonal, etc. Total. Tipo, então é só, tipo, não é o rolê que você imaginou. Total. E tá tudo bem, porque é um outro indivíduo. Sim, mas é isso, assim, esse tipo de conversa a gente tem hoje em dia. Sim. Entende? Tipo não, era assim, muito, lá atrás. Pra ela, cara,
isso não era nenhuma pauta, entende? Ela nem conseguia, naquele momento, entender o que era uma expectativa dela, o que não Sim. era, o que ela estava colocando em mim que não era minha responsabilidade, entende? Tipo, Sim. e ela foi entender isso depois, assim, nesse processo. Sim. E foi muito massa, porque a gente tinha uma relação super distante e a gente se aproximou muito depois da transição. Sim. Assim, então, com tudo... com os nossos desabafos, compartilhando as nossas fragilidades, eu falando com ela, mãe, eu tô com medo, eu não sei o que vai acontecer também. E dela me falando, tipo, eu também tô com medo por você, como é que vai ser? Sim. E a gente ter essas conversas muito abertas, assim, fortaleceu muito o nosso elo. Assim. Que massa. Eu saí... Por isso que eu acredito muito no poder de transformação das pessoas quando elas querem. Sabe? Eu não sou desse discurso do tipo, ai, mas seu avô já é idoso, ele não vai aprender agora. Se ele quiser aprender, ele vai. Sim. Mas aí ele precisa querer. Ele tá querendo? Eu acho que essa é a questão, entendeu? Tem uma coisa, eu tive uma conversa com a Renata, que a gente gravou um episódio, uma amiga minha que é psicanalista, e ela vive na monogamia há muitos anos, já viveu várias relações concomitantemente, enfim. E aí ela tava trazendo que a maior questão das relações é justamente a escuta. A gente não se abre para ouvir o outro. E aí é um falando, o outro falando, ninguém tá se escutando. E eu acho que essa questão sobre a idade é o mesmo rolê, assim, tipo, mesmo que você tenha, sei lá, 80 anos, tipo, se você é uma pessoa disposta a escutar, não importa de qual geração você veio, não importa com o que você foi educado, ensinado, se você tá realmente disponível a falar, qual é a sua realidade? O que você sentiu? Até, tipo assim, eu tenho um exemplo do meu padrasto. Ele tem, sei lá, uns 60 e poucos anos. E ele é muito querido comigo, assim, muito, muito. A gente tem um carinho muito grande um com o outro. E ele tem uma casa de praia que uma vez foi uns amigos dos filhos dele e tal para essa casa, e eles começaram a zoar de um jeito muito ruim sobre pessoas não binárias. Sim. E aí ele ficou puto. E tipo, isso não é uma coisa que nem eu nunca tive essa conversa profunda com ele sobre não binariedade, entende? Tipo assim, foi uma coisa que partiu do interesse dele ir procurar, ir entender e não sei o quê. E aí eu lembro que ele tava contando brabão, assim, que uma menina começou a zoar, e aí ele falou assim, mas você sabe qual é o meu gênero? Como que você tá falando isso? Como você tá presumindo as coisas? Você tá na casa de uma outra pessoa, você não sabe se o que você tá falando tá me ferindo, tá machucando as pessoas que estão aqui em volta. Você tá sendo muito irresponsável com a sua fala. Comprou a briga real oficial. Comprou profundamente, maravilhoso. Assim, sabe? Maravilhoso. Eu achei maravilhoso. E pra mim é isso, assim, a minha avó, que já é uma senhorinha, que a primeira vez que eu encontrei com ela depois da minha transição, porque ela mora no Nordeste, moro em Natal, eu fui encontrar com ela e ela olhou pra mim e falou assim, é Luca agora, né? Aí eu falei, vó. Ela, tá bom, então. Sim. E acabou, entendeu? Tipo, Sim. é isso, assim. Sim, e é importante até falar isso, que é pra mostrar pras pessoas que é sobre o quanto você se preocupa, o quanto você está disposto a cuidar, Sim, né? Mais do que qualquer outra coisa, assim. Eu fiquei querendo saber o que você sentiu de diferença nas suas relações românticas antes e pós-transição. Nossa, menina. Dá, assim, ó, uma palestra de 3 horas, só esse faz tema. um resuminho pra nós. Cara, mudou tudo, assim, mudou tudo, em todos os sentidos. E é muito bizarro, porque eu acho que eu tenho uma experiência muito específica em relação a relacionamentos, afetividade e sexo, no geral. Porque eu tive uma vivência enquanto uma menina que se entendia hétero, cis. Depois, uma menina que se entendia lésbica. Depois, um cara trans que se entendia bissexual, tendo relações com pessoas cis, com pessoas trans, com homem cis, com mulher cis. Mas sabe? o rolê da bissexualidade, você acha que veio mais ou menos junto com essa transição ou não? Mais ou menos, assim.
eu já causava um certo ruído, porque é isso, assim, imagina que antes da transição eu era caminhoneira, só que do nada eu beijava uns caras. Então, os meus amigos ficavam tipo assim, ué, o que tá acontecendo? Não era gay? Aí esse cara falando de ré? Gente! E aí, mas eu sempre fui muito tipo, cara, e daí, sabe? Eu não vou... Agora, essa altura do campeonato, eu já abri essa porta desse armário. Você não vai me fechar num armário, outro armário agora, entendeu? Mas eu não tinha esse nome da bissexualidade. Tipo, a gente não falava... Era muito enfraquecida essa pauta, assim, uns anos atrás. Então, eu não me identificava necessariamente como uma pessoa bi. E aí, com a transição, eu lembro do momento que eu cheguei à conclusão que eu falei, bom... Se eu não me considero bi, então eu vou me considerar o quê? Um homem hétero? Eu falei, não. Essa caixa ninguém quer. Eu não quero. Eu me recuso. Eu amo. É uma ojeriza ao rótulo que é tipo, não. Não, jamais eu vou ser um homem eu me recuso, não dá. Precisa Entendeu? beijar uns homens para não levar o rótulo? Tá bom. Vambora, eu beijo, eu renovo minha carteirinha de tempo em tempo, entendeu? Mas foi isso, eu acho que com a transição se materializou, até porque é isso, tipo, tava mais presente também essa conversa. Sim. Depois da minha transição, já se falava mais sobre pansexualidade, sobre bissexualidade e tudo mais, e aí foi quando eu falei, não, beleza, isso aqui é o que faz sentido pra mim. Sim. E me conte sobre os formatos relacionais, porque você já viveu relações abertas? Era esse um rótulo? Sim. Ou aberto, não monogâmico? Não, abertas, porque existia ainda uma coisa de hierarquia na relação, né? Então existia essa relação em que ela era a mais importante. Prioritária, assim. Exato. E que isso não flexibilizou com o tempo. Então, ela era a mais importante e aí depois ela acabou. Então, né? Então, mas foi uma relação aberta ou foi mais? Não, foi mais. Eu vivi 3 relações abertas. E quando que teve a virada de chave, assim, de relação aberta? O primeiro passo para mim, para ter uma relação aberta, foi porque eu fui viajar. Então foi uma coisa muito específica. Então, tipo assim, quando eu me mudei para Lisboa, eu namorava, só que aí eu fui primeiro do que ela. E a gente ficou muitos meses separado. E aí a gente teve esse acordo de falar, cara, vive a sua vida aí, eu vivo minha vida aqui, a gente ainda tá namorando, então a gente tinha alguns combinados de, olha, isso daqui não é legal, isso daqui beleza, e vamos funcionar desse jeito. Só que naquela altura, eu nem tinha percebido que, então o nome disso aqui é uma relação aberta. Entendeu? Só foi vivendo. A gente viveu esse combinado, assim. E aí depois, as relações seguintes que eu tive, eu fui meio que mantendo esse combinado. Voltou pro Brasil e falou, e se eu estivesse em Lisboa? Ia ser assim? Então a gente continuou como se eu estivesse em Lisboa. Exato. Não, foi porque eu comecei a questionar coisas também. De olhar e falar, cara... Sei lá, se eu quero ter uma relação longa com alguém, eu acho que é um pouco utópico eu pensar que essa pessoa nunca vai se atrair por ninguém nunca mais. Inclusive, eu também nunca vou me atrair por ninguém nunca mais, sabe? Eu acho que vai acontecer. Então, como é que a gente vai lidar com essas coisas, sabe? Então, para mim, é muito nesse lugar onde eu queria construir uma relação sólida. Esse que é o louco. Não foi num lugar de, cara, é importante para mim ter essa liberdade onde eu possa um dia criar vários tipos de relação com pessoas diferentes. Era numa lógica de longo prazo. De eu olhar e falar, eu gosto muito de estar com essa pessoa, eu gosto muito de ter essa relação, só que eu acho que para ela se manter saudável, não é sustentável que a gente seja o tempo todo enfurnado aqui dentro. Que
doido, porque geralmente não é esse o caminho que as pessoas percorrem. As vê que pessoas maluquice. percorrem, claro, dentro ainda da lógica que você operou, mas as pessoas percorrem o caminho de eu quero ou vou querer ficar eventualmente com outras pessoas, então vou trazer isso aqui pra relação. E depois percebe que isso muitas vezes fortalece a relação. Sim. E você foi pra um caminho de, não, eu acho que isso aqui vai fortalecer a relação, meu método é fortalecer a relação, e aí a gente Exato. fica se enrolar. Pra você ver como eu nunca me considerei uma pessoa necessariamente não monogâmica. Desculpa interromper, mas é que agora eu tenho uma marca de roupa de camisetas e croppeds com várias estampas. Tipo, nem todo calvo, mas sempre um calvo. O capitalismo me cansa, e eu sei lá porque cansou. Família tradicional. Monogamia, tô fora. Heterofobia. E também saudade quando o homem pra guerra não voltava. Essa e outras estampas em vários modelos, cores, tamanhos estão no meu site. Acessa pra garantir a sua. Um beijo, tchau, tchau. Eu nunca me considerei uma pessoa necessariamente não monogâmica. Porque até mesmo as relações abertas que eu vivi foi numa lógica de eu querer fortalecer uma relação que pra mim era muito importante, entendeu? Então, eu acho que nessa parte eu ainda sou muito monogâmico nesse pensamento, entendeu? Ah, não sei se é Não sei, muito monogâmico. Porque eu fico pensando, eu não sei, talvez pessoas monogâmicas escutando essa nossa conversa estão achando que é um delírio coletivo. Eu estava como assim vai fortalecer esse lamber outra gente? Entendo que, pelo menos na minha visão, que a base da não monogamia é o diálogo, é a transparência, Total. é a gente, na verdade, ter mais espaço para ser quem a gente é, né? Porque quando a gente vai para um formato monogâmico, num geral, né? Não tô dizendo que todas as relações, você que tá aí assistindo, tá numa relação monogâmica, não é a sua. Mas, assim, num geral, as pessoas são muito limitadas a como elas podem se expressar, Sim. ao que elas podem dizer, a verbalizar desejos, a abrir vulnerabilidades, medos, inseguranças. A gente não tem esse espaço construído, num geral, nessas relações. Justamente porque tudo isso é muito problemático dentro da visão monogâmica. Sim. Né? Então, por exemplo, como é que você chega pra mim e fala, então, aquele dia no rolê eu queria beijar aquela pessoa? Isso não existe dentro de relações no formato monogâmico. Não existe abertura desse diálogo. Sim. Sendo que o desejo aconteceu. E aí entra no negócio do, então é melhor eu mandar um direct do que eu conversar com a minha companheira. Tipo, sabe? Total. Vou flertar com outra pessoa escondido, vou fazer um outro Total. negócio e não vou abrir aqui. E aí eu acho que esse negócio do fortalecimento é justamente sobre isso. Sim. Eu acho que isso é uma visão não monogâmica na minha leitura. Então, mas é isso, assim, é porque eu acho que o que pega pra mim e que algumas coisas que eu já entrei em contato mais com a discussão sobre a não monogamia é sobre essa descentralização, assim. Então, essa é uma parte que eu ainda não consegui experimentar dentro da não monogamia, entende? Tipo, mesmo nas relações abertas que eu vivi, existia uma centralização. Existia um tipo assim, a gente se relaciona com outras pessoas de maneira mais pontual e essa relação aqui é a que a gente está nutrindo numa lógica de longo prazo. Sim. Mas você tem vontade de viver isso ou você se sentia cobrado a viver isso? É o que fez sentido. Eu acho que eu nunca nem questionei, e não no lugar de, isso me foi posto. Mas é que pra mim faz sentido, assim. Eu tenho muito um pensamento de construção de longo prazo. Sim. Não só na minha vida afetiva, mas da minha família, dos meus amigos. Eu tenho essa coisa na minha carreira, tipo, de ir construindo degrauzinho por degrauzinho. Mas eu digo, a questão fortalecendo. da descentralização que você falou que você não viveu. Você não viveu e sentia vontade de viver e não pôde viver? Ou você se sentia cobrado a ter que viver isso pra dizer que talvez era não monogâmico? Ou eu nunca nem me senti cobrado. Eu não me coloquei nesse lugar. Porque pra mim nunca fez sentido, entende? Mas tipo aí assim, você acha que você é menos foi ou é menos monogâmico por causa disso? Eu acho que eu sou mais monogâmico por causa disso. Entendeu a minha visão? Mas eu acho que não. Uhum. Tipo, é porque, não sei, tipo, eu tenho, por exemplo, uma visão mais política e radical sobre não monogamia. Sim. Tanto que, pra mim, Giovana, eu não considero relação aberta não monogâmica, porque eu acho que ela justamente não critica e não questiona a estrutura toda. Sim. Só alguns pontos. Mas eu também, escutando outras pessoas, e até muito por conta também desse podcast, tenho aberto mais a minha cabeça no sentido de
Se você está se propondo a viver um formato que já é diferente do que foi enfiado como único possível, e se você já está minimamente questionando esse modus operandi tradicional e todas essas regras que já estão estabelecidas, em algum lugar isso já é um flerte com a não monogamia, isso já é um flerte com uma ruptura, sabe? E aí também é muito sobre, tá, mas o que faz sentido pra você, né? Porque aí às vezes eu acho que é um problema da não monogamia virar uma outra caixa, deveria ser sobre não ser nenhuma caixa. E aí é tipo, só é não monogâmico se, pontos. Aí a gente perdeu tudo que a gente tá tentando fazer, entendeu? Porque a ideia era tirar e não explodir a porra da caixa, entendeu? Entendo. Aí a gente tá, não, essa caixinha azul não é legal, vamos botar na roxa. Sim. E aí tá em outra caixa, só mudou a cor. Eu acho que eu tenho 2 pontos em relação a isso. Eu acho que o primeiro é que a partir do momento que eu sou uma pessoa trans me relacionando, eu já não tô dentro da regra, entende? Tipo assim, mesmo que eu tentasse reproduzir muitas coisas da norma, eu não sou a norma. Sim. Então, nessa lógica, tipo assim, eu acho que abre muito mais espaço para eu questionar como eu vou me relacionar, porque não existe um manual de como uma pessoa trans se relaciona. Sim. Sabe? A gente já é fora do manual. Sim. Então, acho que esse é um ponto. E outro ponto, que não tem a ver, mas tem a ver, é que eu lembro que no meu mestrado, a gente teve uma discussão sobre a pós-modernidade. E eu acho que entra muito nesse rolê da não monogamia, nessa discussão das caixinhas, que é, a gente está vivendo uma era de transição, assim, social, sei lá, de cultura. Que a gente tá vendo tudo se fluidificar, tudo que era muito engessado, modernismo, assim, tudo muito fechado, linha de produção, não sei o quê, a gente tá vendo tudo ficar mais fluido e mais flexível. Só que ao mesmo tempo, como a gente tá nesse meio, a gente tá vivendo essa transição, a gente sente a necessidade da flexibilização, mas ao mesmo tempo a gente tem o pânico de não ter um rótulo. Então, isso se aplica a várias coisas. Por exemplo, o fato da sigla LGBTQIAPN+, ir crescendo cada vez mais. E eu não falo isso nem num tom de crítica. É o que é. Assim. É importante a gente ter nomenclaturas, porque é importante a gente reconhecer a existência, é importante a gente falar dessas lutas. Mas, para mim, isso é um sintoma de, cara, a gente está vivendo uma vida cada vez mais flexível, cada vez mais fluida, em todos os sentidos, na sexualidade, em como você expressa o seu gênero, na sua identidade de gênero, em várias searas da sua vida, assim. Sim. Só que é isso, a gente tem a necessidade ainda de classificação. Então, isso aqui é monogamia, isso aqui é não monogamia, isso daqui não tá dentro, isso aqui, sabe? Sim. E que eu acho que a gente tem que meio que desnoiar um pouco também. Sim, porque senão acaba sendo uma pressão e tipo, uma cobrança. Sim. Mas aí, você falou tudo isso e agora corta para um noivado! Monogamiquíssimo! Eu amo! Que ele falou, eu entendi que a gente vai sentir atração por outras pessoas em algum momento e pra fortalecer a relação, a gente tem que ter uma relação aberta. Cara... E aí, agora... Vamos pro fogo no parquinho, então... Vamos pro fogo no parquinho, que é o seguinte. Eu vivi, algumas relações abertas. E aí, o que acontece? Eu entendi que... Como é que eu posso colocar isso? Pensando nas pessoas que vão ouvir. Vem comigo, gente. Segura minha mão. Vamos lá. 2 coisas que são pesadas. Primeiro... existe uma diferença na relação de poder. Então, a partir do momento que eu estou numa relação em que ela não é transcentrada, ou seja, não é uma pessoa trans com outra pessoa trans, existe uma diferença brutal de como a sociedade percebe essas 2 pessoas. Então, como é que isso acontece dentro de uma relação não monogâmica, numa relação aberta? E isso mesmo pessoas trans que, tipo, tem uma passabilidade alta. Tá. Sim, mesmo pessoas trans que têm uma passabilidade alta. Porque a gente é muito fetichizado,
acontece muito essa coisa do freak show. Então, tipo assim, pô, eu te achei lindo, mas, cara, eu nunca fiquei com uma pessoa trans. Me dá muito frio na barriga e não sei o que. E no final das contas eu tô lidando com um monte de insegurança sua que eu nem... Tipo assim, eu nem queria transar com você. Por que você tá me falando essas coisas? Entendeu? Tipo assim, a gente lida com vários tipos de violência, mesmo se eu tiver a maior passabilidade do mundo inteiro, por eu ser uma pessoa trans. Sabe? Em que uma pessoa cis não vai passar. Mas você diz nessa relação direta ou nos olhares externos ou nas relações externas para além dessa relação com nas essa pessoa? Relações externas. Então, o que acontece? Quando a gente vai ter outras relações, muitas coisas me atravessaram por eu ser uma pessoa trans. Então, por exemplo, para as pessoas que eu tava namorando na época, era muito mais fácil estabelecer outras relações e relações casuais do que eu. Porque às vezes, mesmo que eu tivesse super, sei lá, vamos supor que, vou botar em números, essa pessoa aqui flertou com 10 pessoas. Ela achou 5 idiotas, 2 não teve química, 3, ela gostou, ela achou legal e resolveu beijar na boca, resolveu fazer as coisas dela, desenvolver algum tipo de afetividade e tudo mais. No meu lado, além de eu ter as 5 que eu achei idiota, as 2 que eu não tive química, ainda tem 2 que são transfóbicas. Sim. Entendeu? Então, assim, me sobra muito pouco. E isso eu não tô falando, não é uma coisa individual. A gente pode olhar estatísticas, assim. O quanto pessoas trans não têm direito ao amor e ao afeto, assim. Quantas pessoas trans não namoram, porque esse lugar não é colocado pra gente, sabe? Então, isso pra mim foi uma coisa que pesou muito, porque começou a pegar na minha autoestima. Começou a pegar num lugar pra mim de eu olhar e falar, cara, eu não sou desejado, sabe? Eu não sou querido, eu não sou quisto. Então, e já não era mais sobre quem eu estava me relacionando, entende? Era sobre a dinâmica social em volta, e é o Brasil, e é o mundo. É uma coisa que eu não vou mudar sozinho. Tipo, eu vou ter que conviver com essa realidade, sabe? Sim. Então, tinha esse ponto que para mim era muito pesado. E tem um ponto que para mim é o seguinte, enquanto pessoas cis estão tendo uma discussão sobre quebrar padrões de relacionamento, pessoas trans ainda precisam ter relacionamentos, entende? Então, para mim, é extremamente revolucionário eu ter um casamento onde minha família vai estar presente, entendeu? Sim. Onde eu vou ter pessoas celebrando uma relação e eu ter isso oficializado pelo Estado e eu ter, sabe? Então, assim, essa agora é muito mais a minha luta, faz muito mais sentido pra mim. No entanto que até mesmo a minha namorada, na época, quando a gente falava sobre casamento e tal, falava, porque eu não faço questão de casar no civil. Eu falo, tudo bem, você não faz, eu faço demais. Eu faço demais, eu quero que esteja lá, que eu, um homem trans, sou casado, sabe? Que se acontecer alguma coisa, você vai ser a minha herdeira, sabe? Sim. Tipo assim, que se eu estiver no hospital, você é a pessoa que pode entrar. Isso é muito importante para mim. Sim, então, até como direitos, né? Exato, então eu comecei a botar essas coisas Sim. na balança e falar, hoje, para mim, em prol da minha própria saúde mental, faz mais sentido eu estar numa relação monogâmica nesse momento da minha vida com essa pessoa em específico. Não quer dizer que, nossa, nunca mais acredito em relações não monogâmicas. Não. Mais uma vez, eu acho que as coisas são fluidas, flexíveis e elas mudam ao longo da vida, assim. Então, nesse momento da minha vida, olhando para minha própria autoestima, para minha própria construção, para o seu autocuidado, para o meu autocuidado, faz muito mais sentido eu estar nesse modelo de relação com essa pessoa em específico. Sim. Sabe?
Mas tem coisas, por exemplo, das relações abertas ou os outros formatos que você viveu que você adquiriu de aprendizado ou de bagagem que você traz agora, por exemplo, para essa relação Total. nesse outro formato? Demais, assim, principalmente a sinceridade brutal, assim. Não brutal no sentido de violência, mas no sentido de você achou alguém bonito? Eu também achei, sabe? Tipo, ai, você ficou afim de fulano? Vamos conversar sobre isso, Sim. sabe? E a gente conversa até de falar, por exemplo, se um dia, lá na frente, você se sentir atraída por alguém e eu sentir atraído também, pô, vamos aí, uma marmitinha, quem sabe, entendeu? Tipo, é uma parada que a gente conversa sobre, não surgiu ainda essa necessidade, assim, esse desejo, essa coisa, mas é uma coisa que a gente Quanto tempo de fala. relação vocês estão? A gente tá indo pra 2 anos agora. Massa. E já tem data de casamento? Já tem. Estamos, como é que é? TBD, to be defined. Estamos discutindo ainda qual que é a data. Mais ou menos uma previsão? Mais ou menos meio do ano que vem. Sim. E você já tá morando junto, não? Sim e não, a gente tá no modelo híbrido. Como é o modelo híbrido? Semipresencial, que a gente é vizinho. E aí, o que acontece? Eu praticamente já tô morando na casa dela, porque a casa dela é própria, então a minha é alugada. Sim. A gente tem o plano de morar junto até a gente conseguir um outro lugar que seja nosso, na casa dela. Só que, enfim, na minha casa tem toda a questão, virou meio que meu escritório, assim. Eu vou pra minha casa pra trabalhar, pra gravar, pra fazer tudo. E, inclusive, eu tô vendo de ter enfim, já tô entrando em discussões da minha vida aqui, mas de ter um escritório mesmo, onde eu vou ambientar para ser o meu cenário de gravação e tudo mais, porque como a gente trabalha de casa, né, sendo criador de conteúdo, tem muito a questão de a estética do conteúdo da Gabi, a estética do meu conteúdo, e aí eu vou morar na casa dela, eu tô adotando a casa dela como meu cenário, entende? Vai dar um problema de marketing nesse relacionamento, de marca. Overlap de coisa, entendeu? E aí você faz como? Tem que comprar aqueles negócios que troca o tecido de trás. Aí bota uma capa no sofá, aí o sofá dela é azul, o seu é rosa. Aí traz um é verde, outro amarelo. Mas é isso, a gente tá... Eu tô vendo agora isso, de para onde eu vou colocar as minhas coisas de trabalho. Assim, sim. Sabe? Mas então vocês têm esse espaço de diálogo, tipo, demais. Se eventualmente sentiu vontade de ficar com alguém. Demais. Isso é super... Hoje mesmo a gente tava correndo no parque, aí ela olhou, passou um menino, ela falou, nossa, esse cara é muito gato, né? Eu falei, muito gato. Aí já flertaram no parque? E é isso, tipo assim... Tá tudo bem, entende? Sim. Tipo, essa é uma conversa que a gente tem abertamente, sabe? Sim. E isso não quer dizer que ela me ame mais ou menos, que ela me ache mais ou menos bonito, sabe? Eu acho que não... E eu acho que isso foi uma coisa muito valiosa que eu trouxe das outras relações, assim. Sim. E como era pra você, por exemplo, se a pessoa que estava se relacionando tivesse uma relação com um boy cis? Isso te atravessava em lugares, sei lá, de insegurança, de questões? Dependendo, sim. Não, era de boas? Dependendo, sim. E esse era o ponto que pra mim pegou. Porque aí eu comecei a entrar numa sinuca comigo mesmo. Que era tipo assim, isso é uma coisa que me atravessa. Eu sei que não é culpa da pessoa que eu tô namorando. Eu sei que ela tá totalmente no direito de ter a relação que ela quiser ter, porque esse é o nosso acordo. Sim. Só que isso tá me ferindo. E aí, como é que eu vou fazer? Porque a sua liberdade tá me ferindo. Sim. E eu não quero cercear você. Exatamente, eu não quero que você Mas eu tenha também não quero ficar menos magoado. liberdade. Exato. Sim. Então, começou a entrar em vários pontos, não só na minha última relação, na relação anterior. Isso eram coisas que iam tocando e que me traziam muitos gatilhos, assim. Então, eu acho que talvez se eu tivesse uma relação transcentrada, isso fosse diferente.
Sim. E é uma coisa que eu penso muito, assim. Só que ao mesmo tempo eu tenho essa coisa de, então tá, eu vou ter um namoro transcentrado porque ele é transcentrado. Não dá, entendeu? Eu não consigo controlar porque eu me apaixono. Sim. Eu gostaria, sei lá, já me apaixonei por pessoas trans e não por razões outras. Isso não evoluiu para um namoro, não evoluiu para uma relação mais séria, assim. Mas é isso, sei lá, eu queria ter essa experiência, não tive essa experiência na minha vida até hoje, assim, de como seria. E o que você considera que foi de melhor e de pior nessas relações que você teve que foram abertas, assim? Cara, o de melhor eu acho que é a questão do respeito e da conversa, sabe? Eu acho que existe muito espaço para você existir dentro da relação, assim. E isso para mim não é só sobre você poder se relacionar com outras pessoas ou não. É que eu acho que quando a gente começa a ter a abertura para falar sobre tudo, inclusive sobre isso, é muito legal. Assim. Sim. Então, eu acho que essa é para mim a parte mais massa. A parte que para mim é mais difícil, e aí talvez seja uma coisa que eu não tenho uma resposta ainda. Eu não sei se eu tô certo, se eu tô errado, enfim. Sim. É um pensamento que passa por mim e que, cara, me pega muito. Que eu sou esse cara das relações longas, assim. Eu gosto de construir coisas sólidas. E aí, várias vezes eu tive experiências em que talvez a gente tivesse mais distante na relação por alguma questão. Então, sei lá, a gente tá num momento da relação em que a gente não tá tão sintonizado. E aí eu sentia que a pessoa usava a possibilidade de se relacionar com outras pessoas como um meio de fuga pra gente não resolver isso daqui que tá tendo um BO, entendeu? Então, para não se desgastar, não ter uma conversa difícil, não vir encarar, sentar aqui, vamos ter essa conversa que vai ser treta, ia se relacionar com outras pessoas, assim. E isso pegava muito pra mim. Mas, tipo, de alguma conversa específica ou de a relação tá passando por uma fase Não, difícil? que às vezes tá naquela fase estranha, que você não tá... Tipo, parece que eu tô falando A e você tá falando B e a gente não tá conseguindo se acertar muito bem, assim. Sim. Só que eu sou o cara da DR. Eu adoro o tema DR, sabe? Eu adoro sentar e falar, tá esquisito, né? Mas vamos tem uma conversar. questão também, né? Que eu acho que tem várias coisas que não se resolvem em uma DR. E eu acho que tem DRs que elas sempre voltam. São eternas. E aí elas voltam com outra cara, elas voltam num outro timing, elas voltam com outros argumentos, mas elas continuam existindo, sabe? Sim. E que não, né, não são solúveis assim, pronto, conversamos aqui, chazinho da tarde, 2 horas. Tá resolvido. Pronto. Não tem mais nada, resolveu. Não, né? Quais são os próximos passos? Então eu entendo também que esse movimento, né, de fuga, de como você citou, às vezes também eu acho que é uma inabilidade nossa, tanto de resolver as questões, quanto de lidar com o tempo que elas levam. Sim, total. Porque às vezes a gente fica numa de, não, tem que resolver logo e deu, bora. Total. Só que não resolve, às vezes tem coisas que levam meses, então, anos. E é isso, e uma característica minha eu tinha muita dificuldade de me relacionar com outras pessoas fora dessa minha relação principal, quando a minha relação principal estava estremecida. Que você é a pessoa da base sólida. Exatamente. Sim. Porque eu ia pra cá pensando nessa na treta, relação. que não tava assim. Que não tava bom, não tava resolvido, não tava não sei o quê. Mas eu acho que todo mundo faz isso. Tipo assim, porque eu não sou parecida com você nesse sentido aqui, mas eu sou parecida com você no sentido do... Se eu tô com alguma questão aqui e eu vou fazer qualquer outra coisa com outra pessoa, até se eu tô com meus amigos, eu não deixei de pensar sobre isso aqui. Sim. E se isso aqui é uma pauta, isso tá me atravessando o tempo todo. Sim. Eu só tô vivendo minha vida e fazendo minhas coisas, mas isso tá me atravessando, isso tá vivo dentro de mim. Então, não foi anulado, sabe? Eu tô só... Total. Mas assim, mas tá rolando, sabe? Então eu sinto que isso, acho que rola meio que com todo mundo, assim, sabe? Porque às vezes você fica numa de, não, a pessoa tá de boa, ela tá confortável, quem vai naquela dor, né?
Ai, ele nem tá sofrendo, ele nem tá mal, ele nem tá... Mentira! Ele tá super, sim. claro! Só tá mal beijando outra pessoa, mas tá bom. Ele tá beijando de língua, beijando o outro beijando um pouquinho melhor, mas... Que droga, a gente não tá bem. Mas assim, mas até fazendo um gancho pra falar mal da não monogamia, quem diria, às vezes eu falo mal. Tem uma coisa que um amigo meu trouxe, assim, que aí eu percebo como uma coisa que eu acho que é um problema, que é como você tem a possibilidade de se relacionar com muitas pessoas e não tem uma restrição de agora pode, agora não pode, sempre pode, existe uma escassez da solitude. Você acaba se permitindo pouco estar na própria companhia e não estar em relação com ninguém. Sim, porque no formato monogâmico, você tá só com aquela pessoa. Aí terminou, aí fica aquele vácuo, assim, de nada. Nem amigo mais tem. Você fica lá, só você, assim, ó. E aí, tipo, você não tem um contatinho, você não tem uma pessoa que você fica, uma relação amorosa. Não tem, porque fica esse lugar vazio. Aí você tem que falar, quem era aquela pessoa mesmo em 2022 que eu dava match? E aí você fica tentando recuperar a gente do passado, sabe? E aí, tipo, quando é não monogâmico, não tem isso de agora tô, agora não tô. Total. Tipo, sempre pode estar. E aí, quando sempre pode estar, meio que sempre tá, né? Tipo, ou rolando um flerte, ou tá ficando, ou tá... Alguma coisa sempre tá acontecendo, sabe? Tipo, a roda não tá parada. E aí, eu acho que, ok, tem um lado bom, que é você tem uma rede, você tem pessoas, né? Até, tipo, por exemplo, eu passei recentemente por estar passando por um término numa relação e uma outra relação estar me acolhendo sobre esse término. O que eu acho maravilhoso, e na monogamia isso nunca me ocorreu. Claro. Mas também existe esse outro lado do, tá, e quando que existe o desafogo de relações e você tá só dando um timing, pouquinho. Pensando um pouquinho também sobre essa galera. Boto muita fé. Isso eu acho que é um ponto, assim, importante, e eu sou muito de precisar ficar sozinho, assim. Então, até mesmo na relação, por exemplo, eu tava viajando com a Gabi agora, há pouco tempo, a gente faz uma semana que a gente voltou, e eu tava dormindo na casa dela todos os dias, antes da gente viajar e tal. E aí eu falei pra ela, amor, vou pra casa um pouco. Te amo, assim, nada aconteceu, tá tudo bem, mas eu tô precisando ficar em silêncio um pouco, ficar quieto. Sabe? Sim. Ficar eu comigo mesmo, um pouquinho, com os meus pensamentos. Sim. Então, isso é uma questão, pra mim, tipo, um ponto que é importante em qualquer relação, em qualquer modelo de relação. Eu acho que a gente precisa ter um tempo pra gente, assim, sabe? E pra mim, eu acho que, voltando, assim, no que eu acho que é a minha crítica primordial, essa coisa do ser muito fácil pular de um lugar pro outro, entendeu? Então, tipo assim, comecei a ter um desconforto aqui, não vale a pena eu insistir aqui e resolver o desconforto, eu já vou pra essa aqui, e aí depois vou pra cá, sabe? Então, eu entendo que tem coisas muito boas de ter essa rede, mas eu acho que tem que tomar um cuidado também, entendeu? Pra, tipo, você não tá só num grande evitação de desconforto, assim, sabe? Sim. Um ping-pong de gente, né? Total. Sim. Eu achei maravilhoso que você trouxe essa sua forma de enxergar as coisas de maneira fluida e tal, porque acho que talvez esse seja o caminho que eu mais acredito, que é o de entender que não existe uma linha reta, que não existe uma linha de chegada e uma linha de partida, né? Chegada e partida, de que não existe um só jeito, né, de fazer. E eu achei massa porque quando eu vi seus posts, que eu achei inclusive super fofo, deu uma emocionada, confesso. Você botou até varal de coisa. Fala sério, o cara é romântico. Não, você é o último dos românticos, realmente. Eu fiquei assim, ó, tem que mandar pros boy hétero pra falar, tá vendo? Aqui, assim. ó, vocês não entregam nem um décimo disso aqui. E aí... eu fiquei pensando nisso, né? Quando eu vi, eu falei, mano, acho que o Luca agora tá monogâmico, vai casar, ter 2 filhos e um golden, e tudo que aconteceu antes, porque eu acompanhei algumas coisas, eu falei, tudo que aconteceu antes, Vire ele essa página. rasgou e falou, na verdade, me encontrei.
E aí, agora, ouvindo você, né, eu falo, nossa, não, isso pra mim é o que faz muito mais sentido, Sim, que é sim. sobre ter esse campo de poder fluir, de poder mudar, de poder entender quais são os caminhos, e talvez até sobre ir descobrindo o Total, caminho ao cara. longo do caminho. Total. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para aquilo que a gente acredita, principalmente enquanto luta social, assim, não acabar se tornando uma grande prisão, entende? Então, assim, isso é uma coisa que eu me policio o tempo todo. Então, não é que agora eu nunca mais vou viver nenhuma relação que não seja 100% monogâmica e vou casar na igreja de véu e grinaldo. Não. Mas eu sinto que eu preciso ter espaço de trânsito. Eu preciso conseguir navegar para entender como as minhas relações acomodam os momentos em que eu tô na minha vida, sabe? Então, nesse momento da minha vida, né, quando eu encontrei a Gabi, quando a gente começou a ter uma relação, primeiro que veio muito... Ela veio para mim e falou, eu nunca tive um relacionamento aberto, eu só tive relações monogâmicas, e eu não sei o quanto eu me sinto confortável. E eu me peguei pensando em ter relações abertas porque você vem de um histórico de relação aberta. Eu falei, não, peraí. Peraí. Vamos conversar melhor, vamos entender. Porque, primeiro, eu tô num momento em que não tá me fazendo bem pensar numa lógica de relação aberta e não tem nada a ver com você, vem do meu histórico, de tudo que me trouxe até aqui. E você tá tentando se colocar em um lugar que não é confortável para você. Tentando caber no que você acha que é o melhor que vai caber pra mim. Tipo assim... E nem eu tô cabido aqui. Nem eu tô cabendo, entendeu? Para. Vamos pensar isso aqui melhor, sabe? Então a gente teve uma conversa e eu falei, olha, eu entendo, eu até te agradeço muito de você abrir isso, tipo, que você não veio com nenhuma crítica, nenhuma... porque comigo tem que ser desse jeito, não sei o quê. Não, você trouxe... Gostei do jeito que você trouxe isso muito abertamente pra gente conversar. Mas é isso, eu acho que a gente precisa conversar. Acho que não tá escrito em pedra nada aqui, sabe? O que eu sei hoje é que eu vejo um futuro do seu lado e eu quero que isso aqui funcione pra nós dois. Então, como é que a gente vai achar um jeito que funciona pra nós dois? Isso pra mim é muito mais importante do que, não, tem que ser assim, porque senão não vai ser uma relação X. Tem que ser do outro jeito, porque senão não vai ser uma relação Y. Não, cara, é o que funciona pra mim e pra você. E o que funciona agora, né? Exato. E daqui a pouco a gente pergunta de novo, o que funciona agora? Exatamente, porque é dinâmico. Tipo assim, o Luca que eu era quando eu comecei a me relacionar com ela é completamente diferente do que eu sou hoje. E que vai ser completamente diferente do Luca daqui a 5 anos. Então... A gente tem que estar sempre sentando e tendo essa conversa. E aí, o que tá fazendo sentido pra você agora? Como é que você tá? Como é que estão as coisas, sabe? Eu amei. Nosso papo foi maravilhoso. Eu tenho um presente para lhe dar. Obrigado. Sim. Que agora eu tenho uma marca de roupa, você acredita? Nossa, babado. Que chique ela, fashionista. E aí, vê se você se identifica com a estampa. Gente, eu já adorei a cor, inclusive. Eu amei. O capitalismo me cansa e é sem o A porque cansou. Eu amei! Amei! É M, eu espero que seja do seu tamanho. Certeza, eu é meio adoro. oversize, é meio larguinha. Mas eu gosto dessa vibe. E, nessa telinha aqui, você passa todos os seus... Rede social, trabalhos, podcast, quanto te contrata, quanto você cobra. Vai, faz seu merchan. Bom, no Instagram você me acha como Luca Scarpelli, no TikTok, que tá meio abandonado, mas se você quiser ir lá me olhar, é Luca.Scarpelli. Eu tenho um podcast chamado Sejamos Sinceros, eu estou na Netflix, no Queer Eye Brasil, se você quiser assistir, já faz uns anos, mas assim, maravilhoso programa também, entendeu? E se você quiser me contratar, é comercial@luxcarpelli.
No Insta. Vai lá, clica no e-mail que já tá resolvido. É isso. Gente, muito obrigada pra você que assistiu o episódio até aqui. Se você gostou, aí, ó, deixa um like, se inscreve no canal do YouTube. Se for nas plataformas de áudio, também se inscreve, segue aqui o podcast. Tem vários episódios com várias pessoas maravilhosas e papos incríveis, tá bom? E eu te espero no próximo. Um beijo. Tchau, tchau.